Olá, que bom que você veio hoje. Essa é a nossa videoaula 8 e essa videoaula tratará de operações com frações. Lembra que na nossa última videoaula nós vimos a representação de frações com auxílio de figuras, certo? Agora nós vamos fazer operações, soma e subtração com frações, ok? Olha só, vamos fazer a soma 2 quintos mais 1 quinto. Se eu usar as figuras para me auxiliar, 2 quintos são duas partes de 5 e 1 quinto é uma parte de 5. Ora, se eu pegar duas partes de 5 e somar com uma parte de 5, eu vou ter ao todo 3 partes das 5. Portanto, 2 quintos mais 1 quinto é igual a 3 quintos. Nota que quando o denominador é o mesmo, é a mesma divisão de partes, o todo, então é bem fácil, basta somar os numeradores. Então é isso que eu vou fazer. Na soma de frações com o mesmo denominador, a mesma parte de baixo, basta somar os numeradores e conservar o denominador. Alguns exemplos. 2 nonos mais 5 nonos. O denominador é o mesmo. 2 nonos mais 5 nonos dá 2 mais 5, 7 nonos. 4 trezeavos mais 6 trezeavos. O denominador é o mesmo, então eu somo os numeradores. 4 mais 6, 10. É equivalente a 10 trezeavos. E se eu fizer uma subtração, do mesmo modo, 5 sétimos menos 2 sétimos, o denominador é o mesmo, eu diminuo 5 menos 2, 3 sétimos. Tranquilo, né? Então, quando o denominador for o mesmo, é bem tranquilo. Certo, e quando os denominadores forem diferentes? Por exemplo, 1 meio mais 1 terço. Eu vou tentar te ajudar no início utilizando figuras. Então, eu tenho 1 meio, que é a metade, e 1 terço, que é a terça parte. Então, eu representei por figuras, 1 meio e 1 terço. E vou ter que somar. Bom, para somar com denominadores iguais, eu sei. Então, eu vou transformar essa fração 1 meio numa fração equivalente. Se eu dividir em 6 partes, calma, tu já vai entender por que eu dividi em 6 partes. Se eu dividir em 6 partes, 1 meio é a mesma coisa que 3 sextos. A metade de 6 é 3. E se eu dividir em 6 partes, 1 terço equivale a 2 sextos. O desenho ali deixa isso bem nítido. Ora, 3 sextos mais 2 sextos equivale a 5 sextos, 5 pedaços do todo. Então eu concluo que 1 meio mais 1 terço é a mesma coisa que 3 sextos mais 2 sextos, e esse resultado é 5 sextos. Complicou? Não. Vamos te explicar melhor. Para somar ou diminuir frações com denominadores diferentes, precisamos encontrar frações equivalentes. Vamos ver mais um caso para isso ficar mais claro. Por exemplo, 1 terço mais 2 quintos. Eu tenho que achar frações equivalentes. Como é que eu acho, então, as frações equivalentes? Como é que apareceu aquela divisão por 6 partes da figura anterior que eu disse assim, calma, já vou te explicar. Eu vou escrever a tabuada de cada denominador. Eu vou escrever a tabuada do 3 e vou escrever a tabuada do 5. A tabuada são os múltiplos do 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12 e assim por diante. Se eu escrever a tabuada do 3, evidentemente vai de 3 em 3. E se eu escrever a tabuada do 5, evidentemente vai de 5 em 5. Agora, olha para as duas tabuadas que têm os múltiplos e descobre qual é o menor múltiplo comum. O menor número comum que aparece nas duas tabuadas. Mostrei em vermelho para ti, é o 15. Então a minha fração equivalente vai ser com denominador 15. É assim que eu descobri aquela fração equivalente no exemplo anterior com denominador 6. Vamos fazer agora com denominador 15 a equivalência. Eu estou interessado em somar 1 terço com 2 quintos. Tá bom. 1 terço e 2 quintos eu vou ter que escrever com outra fração que seja equivalente e com denominador 15. Então olha só. Esse 3 aqui virou um 15. O que eu tive que fazer com o 3 para virar 15? Eu multipliquei por 5. 3 vezes 5 é 15. Então, esse 1 aqui, que é o numerador, aqui em cima do 15, eu vou ter que multiplicar também por 5. 1 vezes 5, 5. Então, 1 terço é a mesma coisa que 5 sobre 15. Tá bom. E a segunda fração? O 5 do denominador virou 15. O que eu tive que fazer com o 5 para transformar em 15? Multiplicar por 3. Então, esse numerador 2 eu vou ter que multiplicar por 3
vai dar 6, e eu tenho daí uma fração equivalente. É assim que eu descubro as frações equivalentes, multiplicando pelo mesmo número, numerador e denominador. Agora ficou fácil, porque 5 sobre 15 mais 6 sobre 15 eu já sei fazer. Basta conservar o denominador e somar os numeradores. 5 mais 6, 11. 11 quinzeavos. Então, quando os denominadores forem diferentes, a solução passa pelo uso de frações equivalentes. Calma, vamos fazer mais um exemplo. 7 oitavos menos 1 meio. O que a gente faz? Descobre frações equivalentes. Como? Escrevendo a tabuada dos denominadores. A tabuada do 8 vai de 8 em 8 e a tabuada do 2 que vai de 2 em 2. E agora? Agora eu vou olhar para as duas tabuadas e pegar o menor múltiplo, o menor número comum às duas, que é o 8. O 8 aparece na tabuada do 8 e o 8 aparece na tabuada do 2. É o menor deles que é comum. Então agora está na hora de escrever as frações equivalentes. O denominador tem que ser 8. A primeira fração já é 7 oitavos, então só escreva ela de novo. 7 oitavos. A segunda fração é 1 meio. Ora, 1 meio é a metade. Qual é a metade de 8? 4. Então, 1 meio equivale a 4 oitavos. Explica melhor. Olha esse 2 aqui do denominador. Virou 8, né? O que eu tive que fazer? Multiplicar por 4. Então, esse 1 aqui, eu vou ter que multiplicar por 4 para achar uma fração equivalente. E agora que o denominador é o mesmo, 7 oitavos menos 4 oitavos dá 3 oitavos. Daí ficou fácil. Daí virou aquela regra anterior. Então, quando eu tiver frações com denominadores diferentes, eu sempre vou fazer frações equivalentes para poder somar ou diminuir. Mas tem um modo um pouco mais rápido, certo? Aqui é só para mostrar essa parte inicial de operações com frações usando frações equivalentes. Na próxima videoaula, veremos uma técnica muito boa e eficiente para somar frações, somar ou diminuir de um modo um pouco mais rápido. Tá bom? Obrigado pela companhia, nos vemos por aí, bons estudos. Até mais!